Porque ele foi, depois de Jesus, considerado o homem mais que deu frutos na obra de Deus. E este homem chamado Paulo, antes não era Paulo, era um homem chamado Saulo. Este homem chamado Saulo, ele era um homem que, quando ele não conhecia a palavra do Senhor, ele era um homem objetivo, um homem dedicado à sua lei. Pois a Bíblia nos revela que ele era um homem formado aos pés de Gamaliel, um homem culto, um homem já com o seu futuro garantido, um homem doutor da lei, um homem com várias cidadanias, dentre elas a romana. Porém este homem, ele quando foi pego, um homem de Deus chamado Estevão, diz a Bíblia que ele consentiu na morte de Estevão. Eu estava ele lá fazendo parte daquele martírio como algoz. E quando ele cometeu aquele homicídio, ele não se conformou, diz a Bíblia, que ele pediu carta aos sacerdotes para a fim de prender alguns cristãos que estavam lá em Damasco, na Síria, e assim foi concedido aquela carta. Porém, quando a Bíblia nos revela que ele estava chegando próximo à cidade de Damasco, estava ele com uma caravana, e de repente um resplendor de luz no céu o cercou, e a Bíblia nos diz categoricamente que ele caiu cego. E quando ele caiu, ele disse: quem era, Senhor? Quem era, Senhor? E aquela voz dizia: eu sou Jesus. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Mas, meus queridos amigos, o mais interessante é que quando Jesus ele abordou aquele homem chamado Saulo, ele não condenou aquele homem, não jogou aquele homem para as profundezas do inferno, mas ele disse: levanta-te, vai para a cidade de Damasco, e lá será dito o que tu há de fazer. Muito bem, passado alguns dias, Deus determina que um homem chamado Ananias vá lá e ore por ele. Assim ele foi curado, e daí ele começou a se dedicar nesta obra na qual nós estamos aqui fazendo. Mas quando foi um dia, ele estava numa cidade pregando esta palavra, e após expulsar um demônio de uma menina que adivinhava e dava muitos lucros àqueles seus patrões, ele foi pego, ele foi amarrado, jogado numa cadeia, numa prisão. E quando foi por volta da meia-noite, já eles, lá depois de serem açoitados, estavam já fracos, debilitados, mas quando eles lembraram do poder do nosso Deus, diz a Bíblia que ele começou a orar, e Saulo orou, e Paulo cantava e orava juntamente com Silas. E quando foi por volta da meia-noite, nos diz a Bíblia que os alicerces do cárcere começaram a se abalar. Ora, meu amigo, eu não conheço alguém aqui, talvez tenha alguém que conhece aqui o sistema prisional, mas talvez aqui alguém tenha aqui, sabe como é o sistema? É uma segurança, ninguém pode dar um passo além do limite que é permitido. Mas quando nós observamos a autoridade e o poder que estava na vida daqueles dois homens, eles começaram a orar e a cantar por volta da meia-noite, e os alicerces se abalaram, as prisões foram soltas, e de repente, aleluia, os presos começaram a sair das suas celas. Aquele homem carcereiro, o qual nós lemos o texto, começou a se apavorar e saiu em disparada. Quando avistou todos os prisioneiros soltos, eles disseram: olha, agora o que farei para ser salvo? E diz a Bíblia que ele puxou a espada, prestes a se suicidar. Mas de repente Paulo olha para ele e diz: não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui. Aleluia! Todos nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Quem está aqui nesta noite para dar a palavra de salvação para os nossos amigos, levanta a sua mão para com o céu, assim comigo, diga amém. Amém. Jesus é bom, não é? É. Jesus salva, nos salva. Salva. Jesus abre porta, não abre. Abre. Jesus cura, não cura. Cura. Dê glória para ele nesta noite aí, porque ele está aqui nesta noite. Oh, glória. E quando Paulo clamou e disse: não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui nesta noite. Não tire a sua vida. Você não está perdido, carcereiro. Você tem uma saída para você nesta noite, para você e para a sua família. Talvez você, meu amigo, esteja inserido nesse contexto, deste prisioneiro, ou seja, deste carcereiro. Talvez as pessoas lhe vejam com um certo respeito,
e pensa que você tem tudo que você quer, pois na época um carcereiro era uma posição de destaque, uma posição que poucos conseguiam. Às vezes as pessoas hoje olham para o outro e dizem assim: um tem um carro, tem uma casa, tem uma família decente, porém não sabe o anseio, a necessidade que ele está precisando para se salvar. Agora, recentemente nós observamos alguns fatos acontecidos. As pessoas, elas estão procurando algo que o mundo não pode oferecer. Semana passada nós observamos na mídia um jovem de 21 anos se lançando do 7º andar. O pai dele, a mãe dele, um dos homens mais ricos aqui de Maceió. Porém ninguém entendeu por que ele fez aquilo. Em plena meio-dia, enquanto os familiares estavam na mesa almoçando, ele se lançou do 7º andar do edifício na Ponta Verde, tirando a sua vida. Porém, eu quero resumir a minha pequena contribuição para você nesta noite, dizendo: não faça tal coisa, não faça isso, pois todos nós estamos aqui. Jesus